pai como F. Aí tu vai na definição de campo elétrico. Gostei de ver a maneira como tu fez, como tu anotou as provas que tu tinha para pensar. Acabou o tempo. Vou fazer só mais uma. Só mais uma aqui que é um comentário importante. Lembra que eu falei da gaiola de Faraday? Tu pelado, nu, molhado no carro, caindo raios. Falei ou não falei? Eu vou tentar te mostrar por que a gaiola de Faraday funciona. Aliás, né, é só o começo. Depois que nós avançarmos em eletrodinâmica, eu vou precisar, ou em eletrostática que seja, eu vou precisar comentar de novo isso. Mas olha que interessante, cara. É um comentário sobre a questão que fala do gráfico do campo elétrico num condutor esférico carregado. Qual é a questão? 65, que é na página... Como? 357. Página 357, exercício 65. Vamos pegar um condutor esférico. Quando a gente fala que o cara está carregado, tu pode pensar em trilhões de elétrons sem problema nenhum, tá? Trilhões é um número baixo para elétron. Bilhões é nada. Aqui eu vou avacalhar de vez, eu vou fingir que esse cara só tem 4 elétrons em excesso. Uma doença essa ideia. Porque elétron é um bicho sassaricante. Ele fica migrando de um lado para o outro. Mas aqui em eletrostática a gente considera que as cargas elétricas estão paradas. Eletrostática. Então tu vê, a nossa interpretação é que tem um elétron ali em excesso, um ali, outro ali e outro ali, parado. Na verdade eles ficam sassaricando, mas dá um efeito muito similar a eles estarem parados. Não é honesta a interpretação, né? Eu queria fazer um gráfico que me falasse o campo elétrico à medida que eu me afasto do centro desse condutor. Ali está o centro, então aqui a posição até o centro é 0, já que eu estou no próprio centro. Então a distância é 0. Eu quero saber qual é o valor do campo elétrico. Esse elétron vai gerar um campo elétrico para cima dele, já que ele é negativo, né? Esse elétron vai gerar um campo elétrico para cima dele próprio, no centro. Esse elétron vai gerar um campo elétrico no centro, que é vertical para baixo. Esse elétron vai gerar um campo elétrico no centro, que é vertical para cima. O que vai acontecer com esses 4 vetores campo elétrico quando eu for somar eles? Vão se anular, cara. O campo elétrico desse elétron aqui vai anular o daquele lá. O campo elétrico daquele ali vai anular o campo elétrico daquele lá. E o campo elétrico no centro está dando quanto? 0. Um motivo para tu estar salvo em regiões condutoras, mesmo quando elas estão carregadas. Quando está cercado de algum condutor, lá no interior, pelo menos no centro, o campo elétrico deu 0. Para que fique óbvio o que eu vou te tentar intuir agora, uma coisa que nunca me explicaram no ensino médio, eu fiquei puto. Seria mais fácil conceber o que eu estou falando se eu entupisse de carga elétrica aqui em volta, tá? Mas tu que é brasileiro criativo, tu não vai ter problema. Olha só, eu quero analisar um campo elétrico agora naquela região ali, ó, que não é mais o centro. Tudo bem para vocês? Aceitas que o campo elétrico gerado por esse elétron aumentou em módulo? Por que aumentou? Por que aumentou? Obrigado, porque a distância diminuiu. Beleza? Continua sendo de aproximação, porque a carga é negativa. Esse elétron vai acontecer a mesma coisa, concorda comigo? A setinha deles era menor antes, agora a setinha deles ficou maior, porque a distância diminuiu. Mas tu concorda que esses vetores estão quase se anulando? Não estão mais se anulando. Antes eles estavam se anulando porque eles estavam diametralmente opostos. Agora dá para perceber, né, que esse ângulo aqui é maior que 180 e esse ângulo aqui é menor que 180, tudo bem? Tem um ângulozinho ali, não vai dar 0 esses dois vetores. Porém, o que aconteceu com o campo elétrico gerado pelas outras cargas negativas?
Aumentou ou diminuiu? Por quê? Diminuiu, né? Porque a distância aumentou. Diminuiu porque a distância aumentou. Mas adivinha o que acontece quando eu somo esses 4 vetores? Eles continuam se anulando, cara, por incrível que pareça. Boa parte dessa componente vai anular com essa, vai sobrar uma componentezinha pequena para lá desses dois. Esses caras vão ter as suas parcelas verticais se anulando e a soma horizontal deles dá igualzinha dos outros. Resumindo, dá zero no campo elétrico. E adivinha aqui? E ali? Aqui. Tudo zero, até tu chegar a uma distância que é o próprio raio da esfera, vai ser 0, 0, 0, 0, 0. O campo elétrico vai ser nulo no interior todo da esfera. Mas quando eu for analisar o campo elétrico fora da esfera, não tem mais como se anular, porque todos os vetores campo elétrico apontam praticamente numa mesma direção. Eu te pergunto, como é que esses 4 vetorzinhos aqui vão se anular, se só estão apontando para lá, não? Então já não é mais zero fora da esfera. Fora da esfera, o campo elétrico que era zero deixou de ser zero. Mas pensa bem, quando eu for analisar daqui para cá, o que aconteceu com as distâncias? As distâncias aumentaram e nós acabamos de ver que a distância comparada com o campo elétrico estava elevado ao... E é por isso que isso justifica uma queda tão rápida do campo elétrico à medida que a gente se afasta da esfera. Olha como é que é o gráfico do campo elétrico no interior e ao redor de uma esfera condutora carregada. No interior o campo elétrico é 0, 0, 0, 0, 0. Aí sim, quando eu saio do interior da esfera, lá fora da esfera existe o campo elétrico, que vai caindo com um quadrado da distância. Por isso que a gente percebe esse tipo de gráfico. Onde é que esse gráfico estava representado? Qual era a letrinha? B? B de novo. Show de bola. Eu vou voltar a falar nisso, tá? Eu vou voltar a falar nisso e vai ter uma coisa absurda que vai acabar acontecendo. Futuramente eu vou te mostrar, ó, uma coisa assim, ó. Imagina uma esfera condutora com a casca infinitamente fina. No interior dela, o campo elétrico é quanto? Nulo. Zero. Quando tu encosta na casquinha finíssima dela, o campo elétrico dá um certo valor X. Quando tu desencosta na casquinha, o valor dobra para 2x antes de começar a cair com o quadrado de distância, tu acredita? Eu vou te dizer que eu jamais vou me esquecer, o professor do terceirão falou isso. Eu sempre fui um cara muito chato. Levantei a mão, professor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor quer me dizer que se eu tenho um medidor de campo elétrico, eu pego esse medidor de campo elétrico e venho e dá 0, 0, 0, 0, eu encosto na esfera, dá 20. Aí eu desencosto da esfera pelo lado de fora, salta para 40. Ele disse é. Eu falei, professor, eu respeito muito o senhor, mas eu não acredito que Deus tenha feito uma coisa tão idiota como essa. E tu sabe que isso ficou me perturbando, né? Eu fiz engenharia mecânica, nunca me explicaram isso aí direito. E aí hoje eu faço física na Federal, não sei se eu comentei para vocês à noite. E há uns 2 anos atrás eu tive a aula que explica isso. E não é que eu estava certo? Que Deus não faria uma coisa idiota como essa? Sabe por que o gráfico ficou assim idiota? Sendo 0, 0, 0, 0, aí salta para um valor mágico e depois dobra e começa a cair com um quadrado a distância? Porque eu disse que a esfera tinha uma espessura infinitamente fina. Aí é óbvio que pega uma merda que não existe e vai estudar física em cima dessa porcaria que não existe, é uma merda que não existe na prática. Isso na prática existe? Não. Na prática as esferas condutoras têm uma casca que é de um tamanho conhecido, certo? Então na prática seria assim o gráfico, ó. Na casca esférica, o campo elétrico ele cresce linearmente, tá?
aleatoriamente. No meio da casca, o campo elétrico vai ser a metade do que na parte de fora, né? E o zero, certo? Mas como na física de ensino médio a gente deixa a casca infinitamente fina, aí fica essa doença aqui, esse absurdo, que não faz o menor sentido. Mas no vestibular tu vai ter que engolir isso. Se no vestibular o cara te perguntar qual é o gráfico do campo elétrico numa esfera com a casca infinitamente fina, tu tem que dizer que é zero, até atingir a casca. Atingiu a casca, salta para um valor, e depois desencostou da casca, só dobra o valor. Até parece que a natureza é assim. Mas eu tenho que te contar então, né, para que tu não fique magoado como eu quando estiver no curso superior, eu tenho que te contar um pouquinho mais da verdade. Agora já estou mais satisfeito com esse comentário, fiquei mais aliviado. Futuramente eu vou te mostrar como é que é o gráfico do potencial elétrico e não do campo elétrico. Aí, claro, aproveito e reviso o do campo elétrico. Vamos que vamos! Tô indo nas carteiras. Vamos que vamos!